Bem-vindo ao nosso canal. O vídeo de hoje traz 12 novidades tecnológicas que parecem coisa de filme de ficção científica. De novos e avançados veículos aéreos, aos tão aclamados robôs, veja o futuro da tecnologia tomando forma diante dos nossos olhos. Vamos nessa? Apresentamos o Airspeeder Mk4, a mais recente inovação da Alauda Aeronautics, o primeiro carro voador tripulado projetado exclusivamente para corridas. Essa tecnologia é chamada de eVTOL, que significa veículo elétrico de decolagem e pouso vertical. Com um design que lembra os carros de Fórmula 1, ele é movido por um turbogerador de hidrogênio de 1.340 cavalos de potência, permitindo que atinja 360 km por hora em apenas 30 segundos. Diferente de outras aeronaves, o Airspeeder Mk4 é otimizado para manobras em alta velocidade a baixas altitudes, geralmente entre 4 e 40 metros do solo. Seu sistema de propulsão com empuxo gimbalado, controlado por inteligência artificial, ajusta individualmente os pares de rotores, proporcionando uma dirigibilidade comparável à de um carro de corrida ou jato de combate. Com um alcance estimado de 300 km e peso total de decolagem de 950 kg, o Mk4 é alimentado por hidrogênio verde, emitindo apenas vapor d'água. Com preços entre US$ 1,5 milhão e US$ 1.700.000, o Airspeeder Mk4 não é apenas um veículo. É um vislumbre do futuro das corridas e da mobilidade aérea sustentável. Embora as primeiras corridas tripuladas estivessem previstas para 2024, até o momento não há informações atualizadas sobre a realização desses eventos. A Alauda Aeronautics continua buscando parceiros e equipes para integrar essa nova modalidade de automobilismo aéreo. Você teria coragem? E falando em veículos, imagine uma moto voadora sem asas, sem hélices expostas e movida inteiramente por jatos. Essa é a proposta ousada da Volonaut Air Bike, criada pelo engenheiro e visionário polonês Tomasz Patan, também cofundador da Jetson e criador do icônico Jetson One. Diferente dos eVTOLs convencionais, a Air Bike aposta em propulsão a jato encapsulada, o que permite uma estrutura extremamente compacta e leve. Segundo seus desenvolvedores, cerca de 7 vezes mais leve que uma motocicleta tradicional. O design lembra uma mistura de ficção científica com desempenho real, algo que poderia muito bem sair de Star Wars ou Cyberpunk 2077. Com velocidade máxima estimada em 200 km por hora, o veículo conta com um sistema de estabilização próprio, assistido por computador de voo, que garante manobrabilidade e estabilidade mesmo em espaços apertados. O controle é intuitivo, e a posição do piloto oferece visão de 360 graus, criando uma sensação de liberdade sem precedentes. Projetada para uso pessoal, a Volonaut Air Bike é mais do que um protótipo. É uma declaração de que o futuro da mobilidade individual pode ser mais radical do que imaginávamos. Ainda sem preço ou previsão de lançamento comercial, a Air Bike está em fase de testes e evoluindo rapidamente. Segundo a empresa, as primeiras demonstrações públicas foram apenas o começo. Ainda na linha de veículos, conheça o Kawasaki Corleo, um conceito revolucionário de mobilidade pessoal off-road, revelado pela Kawasaki Heavy Industries durante a Expo 2025 em Osaka. Este robô quadrúpede, com design inspirado em um cavalo, combina inteligência artificial, propulsão a hidrogênio e engenharia robótica avançada para criar uma nova categoria de transporte pessoal. O Corleo é projetado para ser montado por uma ou duas pessoas, oferecendo uma experiência de condução intuitiva. Sensores embutidos nos estribos e guidão detectam os movimentos do corpo do piloto, permitindo que o robô responda de forma natural e fluida. Suas pernas articuladas, equipadas com cascos de borracha antiderrapantes,
proporcionam estabilidade e tração em terrenos irregulares, como trilhas montanhosas e superfícies rochosas. A propulsão é fornecida por um motor a hidrogênio de 150 cc, que gera eletricidade para os atuadores das pernas. Este sistema garante uma operação silenciosa e ecológica, emitindo apenas vapor d'água como subproduto. Além disso, o Corléo possui um painel de navegação que exibe informações como o nível de hidrogênio, posição do centro de gravidade e rota planejada. Para passeios noturnos, projeta marcadores luminosos no terreno, indicando o caminho a seguir. Embora ainda seja um conceito, o Corléo representa a visão da Kawasaki para a mobilidade do futuro, onde tecnologia e natureza coexistem em harmonia. Com previsão de lançamento somente para 2050, este robô promete transformar a maneira como exploramos ambientes desafiadores, oferecendo uma alternativa sustentável e inovadora aos veículos off-road tradicionais. E agora, vamos falar sobre avanços incríveis na área de dispositivos de assistência. Imagine um exoesqueleto, que amplifica a força humana, e uma prótese biônica que se integra perfeitamente ao corpo. Esses dispositivos estão transformando a vida de muitas pessoas, proporcionando mobilidade e independência. Os exoesqueletos, por exemplo, são usados em reabilitação e também em indústrias, para reduzir a fadiga e aumentar a produtividade dos trabalhadores. Já as próteses biônicas estão cada vez mais sofisticadas, permitindo movimentos naturais e até mesmo sensibilidade ao toque. Com a tecnologia avançando rapidamente, o futuro promete dispositivos ainda mais integrados e eficientes, melhorando a qualidade de vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Imagine vestir uma tecnologia que entende seus movimentos, alivia seu esforço e ainda ajuda a recuperar a sua autonomia. Esse é o ShowMotion, o exoesqueleto robótico mais avançado da German Bionic, desenvolvido para proteger, assistir e empoderar o corpo humano. Projetado inicialmente para ambientes industriais e logísticos, o ShowMotion fornece suporte ativo à coluna lombar durante tarefas extenuantes, como levantamento de peso e movimentação repetitiva. Pesando menos de 9 quilos, ele se ajusta em tempo real à postura do usuário e reduz drasticamente a sobrecarga física, prevenindo lesões ocupacionais. O ShowMotion tem um duplo propósito. Além de ser uma ferramenta ergonômica para trabalhadores, ele também está sendo utilizado como tecnologia assistiva e de reabilitação física. Com sua estrutura responsiva e sensores integrados, o exoesqueleto tem permitido que pessoas com deficiências motoras ou em processo de reabilitação possam recuperar gradualmente os movimentos das pernas e da coluna. Por meio de algoritmos de inteligência artificial, o ShowMotion aprende com os padrões de movimentação do usuário, ajustando automaticamente o nível de assistência necessário. Isso não só facilita o movimento, como reeduca o corpo, criando novas possibilidades para quem antes dependia de cadeiras de rodas ou precisava de assistência constante para tarefas básicas. Seu design é leve, arejado e pensado para uso prolongado, com conectividade total a plataformas de monitoramento remoto. Sua mobilidade e ergonomia permite a aplicação em empresas, indústrias, como também em hospitais e centros de fisioterapia. Mais do que aumentar força ou produtividade, o ShowMotion proporciona uma nova vida para pessoas que dependem de assistência na sua vida diária. Tecnologia que imita o corpo humano, mas com um toque de superpoder. Essa é a proposta do Hero Arm, uma prótese biônica criada pela startup britânica Open Bionics, que está mudando a forma como enxergamos membros artificiais. Diferente das próteses tradicionais, o Hero Arm é leve, modular e totalmente personalizado,
Equipado com sensores mioelétricos, ele capta os sinais dos músculos do usuário e os traduz em movimentos naturais, como abrir e fechar a mão, girar o punho ou segurar objetos delicados com precisão. E o mais impressionante, com tecnologia sem fio, ele pode até ser controlado mesmo sem estar acoplado diretamente ao braço. O design também faz toda a diferença. Pensado para ser usado no dia a dia, o Hero Arm combina conforto, estilo e personalidade. Com opções inspiradas em personagens como Pantera Negra, Star Wars e Homem de Ferro, ele transforma a necessidade funcional em um símbolo de identidade e autoestima. Produzido com impressão 3D, seu custo é muito mais acessível do que próteses robóticas convencionais, de alta tecnologia, e já está disponível para adultos e crianças a partir dos 8 anos, devolvendo a independência para pessoas com amputações ou malformações. A Open Bionics também trabalha com hospitais e instituições para tornar o Hero Arm acessível a quem mais precisa, com a missão clara de transformar deficiências em superpoderes. Com bateria recarregável, múltiplos modos de pegada e atualizações por software, o Hero Arm é o início de uma nova geração de dispositivos bioeletrônicos inteligentes e acessíveis, onde tecnologia e empatia se unem para mudar vidas. Ir até Marte ainda é um desafio. Hoje, uma viagem tripulada levaria cerca de 21 meses, um tempo longo demais para quem sonha em viver uma nova era de exploração espacial. Mas a startup britânica Pulsar Fusion quer mudar isso com o Sunbird, um rebocador espacial alimentado por propulsão termonuclear. O nome pode soar poético, mas o motor é pura engenharia de vanguarda. O Sunbird promete um empuxo potencial de 450 toneladas. Isso é mais do que um motor do Falcon 9 da SpaceX. Sua geração de energia pode chegar a 2 megawatts, ultrapassando toda a produção do sistema de energia solar da Estação Espacial Internacional. Essa potência vem de um conceito ousado: usar reações termonucleares para acelerar partículas a velocidades extremas. Na prática, isso poderia reduzir o tempo de viagem até Marte para apenas 2 ou 3 meses. E olhando mais longe, talvez até missões para além de Júpiter deixem de ser apenas ficção científica. Com um design compacto e eficiente, o Sunbird dispensa os gigantescos sistemas de resfriamento exigidos por motores químicos ou nucleares tradicionais. Segundo a Pulsar Fusion, os testes em órbita estão previstos para 2027. Se eles tiverem sucesso, o Sunbird pode ser o início de uma nova geração de veículos espaciais, capazes não só de viajar mais longe, mas de mudar o ritmo da exploração interplanetária. O que está achando das invenções até aqui? Quando falamos em tecnologia futurista, é claro que não pode faltar os tão aclamados robôs. Deixe seu like se está gostando do vídeo e continue ligado com a gente para conhecer algumas inovações na robótica. Em um mundo onde a automação está cada vez mais presente, os robôs avançados são a vanguarda da inovação tecnológica. Eles não apenas realizam tarefas repetitivas, mas também aprendem e se adaptam a novos desafios, tornando-se parceiros indispensáveis em diversas indústrias. Esses robôs são equipados com inteligência artificial, permitindo que eles tomem decisões autônomas e realizem tarefas complexas com precisão. Desde robôs colaborativos que trabalham lado a lado com humanos em fábricas, até robôs de serviço que auxiliam em hospitais e espaços públicos, a versatilidade dessas máquinas é impressionante. Além disso, a robótica avançada está revolucionando a agricultura, com máquinas capazes de plantar, colher e monitorar culturas de maneira eficiente e sustentável. No setor de logística, robôs autônomos estão otimizando a cadeia de suprimentos, reduzindo erros e acelerando processos. Mas não é só na indústria que esses robôs fazem a diferença. Em nossas casas, robôs de limpeza e assistentes pessoais
estão se tornando cada vez mais comuns, facilitando nossas vidas diárias. E na área da saúde, robôs cirúrgicos estão permitindo procedimentos menos invasivos e mais precisos, melhorando os resultados para os pacientes. A evolução dos robôs avançados está apenas começando, e o futuro promete ainda mais inovações que transformarão a maneira como vivemos e trabalhamos. Com a combinação de inteligência artificial, aprendizado de máquina e design avançado, esses robôs estão prontos para enfrentar os desafios do século XXI e além. Imagine um robô que prepara o café, limpa sua casa, carrega as compras, busca um objeto que você esqueceu na sala e ainda é capaz de conversar com você de forma natural. Essa é a proposta da Wanda, um dos robôs humanoides mais avançados da nova geração. Desenvolvido pela startup sul-coreana Unix Robotic, o robô foi projetado para ser um assistente pessoal completo, tanto em ambientes domésticos quanto comerciais. Ele tem aparência amigável, estatura similar à humana e movimentos precisos, com braços articulados e sensores de alta sensibilidade. Sua mente é alimentada por um modelo de inteligência artificial multimodal, com processamento de linguagem natural, reconhecimento de voz, visão computacional e navegação autônoma. Ele entende comandos em linguagem coloquial, identifica expressões faciais, interpreta gestos e responde com empatia e fluidez. Além disso, a Wanda pode integrar com outros dispositivos da casa inteligente, interagir com eletrodomésticos, organizar agendas, monitorar a saúde de idosos ou simplesmente entreter uma criança. Seu corpo é modular e adaptável, o que permite a instalação de diferentes ferramentas ou sensores conforme a função desejada. Ele pode ser aplicado em segurança residencial, assim como em recepção de hotéis e hospitais. A Wanda é um companheiro digital multifuncional que pode passar ao nosso cotidiano nos próximos anos e se tornar um marco na nossa convivência com a tecnologia robótica doméstica. Imagine um robô que se move como uma bola, mas pensa como uma máquina autônoma de última geração. Esse é o conceito por trás do RTG, sigla para Rover Tracked Gyroscope, um robô esférico desenvolvido para explorar ambientes extremos, com agilidade e inteligência. O RTG combina sensores de navegação, câmeras em 360 graus e um sistema de estabilização giroscópica avançado, permitindo que ele role em qualquer direção, escale terrenos irregulares e até se reposicione após impactos. Sua estrutura interna usa um mecanismo semelhante ao de drones, com giroscópios e rotores de controle, mas encapsulada dentro de uma carcaça resistente e selada. Projetado inicialmente para missões de reconhecimento em zonas de risco, como áreas de desastres, ambientes industriais perigosos ou até superfícies extraterrestres, o RTG pode ser usado tanto por civis quanto por operações militares. Ele é capaz de mapear espaços, detectar obstáculos em tempo real e enviar dados ao operador ou a sistemas autônomos maiores. Além disso, seu formato esférico e sua leveza o tornam fácil de lançar. Literalmente, é ideal para missões onde outros veículos terrestres não conseguiriam avançar. Com uma estética que parece saída de um filme de ficção científica, o RTG mostra que o futuro da robótica vai além dos robôs humanoides. Na cidade futurista de Shenzhen, na China, a segurança pública ganhou um novo agente, o PM-01, o primeiro robô policial humanoide do país. Com 1,38 m de altura e um design compacto, ele pode não parecer imponente à primeira vista, mas sua tecnologia é de ponta. Projetado para patrulhas urbanas em espaços públicos, o PM-01 é equipado com reconhecimento facial em tempo real, leitura de placas de veículos e interação por comando de voz. Seu campo de visão abrange 320 graus, graças a sensores distribuídos estrategicamente,
o que lhe permite monitorar o ambiente ao seu redor com precisão e sem pontos cegos. Além disso, ele opera com autonomia total e sem necessidade de pausas, o que o torna ideal para tarefas repetitivas de vigilância, monitoramento de multidões e auxílio em emergências. Em ambientes como praças, estações e eventos, o PM01 atua como uma presença dissuasiva, além de um ponto de contato direto com o público, inclusive oferecendo informações, indicações e suporte básico. A iniciativa faz parte do plano chinês de integrar inteligência artificial e robótica na infraestrutura urbana, criando cidades mais conectadas e seguras. Se há poucos anos os robôs policiais pareciam coisa de ficção científica, o PM01 prova que essa realidade já está patrulhando as ruas, com seus olhos digitais bem atentos. Imagine uma carregadeira que não precisa de motorista, nenhum barulho, nenhuma emissão, apenas eficiência pura, silenciosa e autônoma. Essa é a proposta do Case Impact, o mais novo conceito futurista apresentado pela Case Construction Equipment. Desenvolvida para operar em ambientes extremos, essa máquina é capaz de realizar tarefas como escavação e descarregamento de forma completamente autônoma ou sob controle remoto, ideal para zonas de risco, como áreas afetadas por desastres naturais ou tecnológicos, onde colocar um operador humano seria impraticável ou fatal. O Case Impact não apenas executa ordens, ele pensa. Equipado com sensores avançados, câmeras e um sistema de coleta e análise de dados em tempo real, o robô aprende e otimiza sua performance a cada operação. Com isso, consegue trabalhar com mais precisão, reduzindo desperdícios e aumentando a produtividade do canteiro de obras. Além da automação, o impacto vai muito além da engenharia. Essa tecnologia representa uma ruptura no modelo tradicional de trabalho. Se popularizado, o Case Impact poderá transformar o mercado da construção civil, exigindo novas habilidades, novos profissionais e um novo modo de pensar obras e infraestrutura. Na área de construção, há muito potencial de inovação. Continue com a gente para conhecer robôs usados na construção de casas. Imagine construir uma casa em apenas 2 dias, sem pedreiros, sem pausas e com precisão milimétrica. Essa é a promessa do Hadrian Ease, o robô pedreiro desenvolvido pela empresa australiana FBR, que está pronto para transformar a indústria da construção civil. Equipado com um braço telescópico de 32 metros, o Hadrian X é capaz de posicionar blocos de alvenaria com extrema precisão, mesmo sob vento forte ou mudanças de terreno. Ele recebe os blocos em paletes, os movimenta por uma rampa interna e, com uma garra robótica, os encaixa como se estivesse montando um quebra-cabeça gigante. Tudo isso seguindo um projeto digital, sem necessidade de ajustes manuais. Desde sua estreia pública em 2023, o robô já demonstrou sua eficiência ao posicionar 500 blocos em uma única sessão. E agora, em fase de expansão para os Estados Unidos, o Hadrian X pretende construir até 10 casas simples em sequência, em um marco histórico para a construção automatizada no país. Com capacidade para erguer estruturas de até 3 andares, o Hadrian X não apenas acelera o processo, ele redefine o conceito de obra, reduz desperdícios, diminui os riscos para trabalhadores e pode ajudar a combater crises habitacionais com escala e eficiência. É a construção do futuro, sendo levantada tijolo por tijolo, com precisão e menos desperdícios, por um robô. Por fim, apresentamos a Fênix, a nova impressora robótica da empresa norte-americana Icon, e talvez um dos marcos mais relevantes da construção civil automatizada nos últimos anos. Projetada para imprimir casas de 2 andares com rapidez e precisão,
A Fênix representa a mais recente evolução da tecnologia de impressão 3D em larga escala. Seu braço articulado montado sobre uma base giratória proporciona mobilidade e autonomia incomparáveis, permitindo uma operação fluida com menos operadores e menor custo logístico. Em Austin, no Texas, ela demonstrou sua eficiência ao construir uma casa de 2 pavimentos, algo impensável há apenas alguns anos. Segundo a Icon, os custos operacionais foram drasticamente reduzidos. A impressão das paredes custa cerca de $25 por metro, enquanto fundação e telhado somam cerca de $80 por metro. No total, estima-se uma economia de até $5.000 em comparação com métodos tradicionais nos Estados Unidos. Outro diferencial está na integração com inteligência artificial. O sistema já permite gerar projetos arquitetônicos otimizados que podem ser diretamente impressos pela Fênix, abrindo espaço para construções mais acessíveis, rápidas e personalizadas. Com o sistema integrado da Fênix, a construção civil entra em uma nova fase, mais eficiente, com menor custo por metro quadrado e mais liberdade criativa no design e arquitetura do projeto. Cada uma dessas invenções nos lembra que o futuro é construído dia a dia por mentes curiosas, que inspiram cada nova geração a ir mais longe. Mas você, o que achou dessas novidades tecnológicas? Deixe o seu like se você curtiu esse vídeo e ativa o sininho para continuar aguçando sua curiosidade com novas tecnologias. Até o próximo vídeo.